Olá, tudo bem? O programa Nosso Direito já está no ar. E o nosso assunto de hoje é uma instituição que ajuda as pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado. Estamos falando da Defensoria Pública. E para responder às nossas perguntas e também a da população, está aqui com a gente a nossa convidada de hoje, que é a defensora diretora da Regional Pelotas, Patrícia Bacchieri Duarte Alcântara, que tem mais de 17 anos de atuação na Defensoria Pública. Então não perde o Nosso Direito e já está no ar. Quem não tem condições financeiras de pagar por um advogado, procura a Defensoria Pública, um órgão público que tem a função, então, de auxiliar essa população mais desassistida. Defensora Patrícia, seja bem-vinda ao programa. Obrigada pela oportunidade. Um assunto muito importante, Defensoria Pública, né? Qual é o papel da Defensoria Pública? Bom, primeiro eu acho importante assim, a gente contextualizar a Defensoria Pública no cenário jurídico do país, antes da Constituição de 88, onde o defensor público era visto praticamente como um advogado dativo, como um serviço que o Estado prestava para o cidadão, colocando um agente, um advogado, que podia entrar com uma ação na justiça sem custos para esse cidadão e sem pagar honorários advocatícios também. Depois da Constituição de 88, a Defensoria Pública se firmou no cenário jurídico, se fortaleceu, porque ela não presta apenas um serviço jurídico de acesso à justiça, mas também ela tem um papel importante de orientação de direitos, de educação em direitos, de atingir camadas da população que são chamadas vulneráveis, né, que estão numa situação de vulnerabilidade. Em razão, podem até ter capacidade econômica, mas naquele momento estão sofrendo alguma ação que está prejudicando os seus direitos. Então a Defensoria tem esse papel assim, de inserir, de educar, de trazer as garantias vistas e definidas na Constituição para as pessoas da população mais carente, obviamente. E doutora, quem é o defensor público? Alguém que é funcionário público, que é concursado? Quem é esse profissional? O defensor público é um profissional da área jurídica, formado em direito, concursado. Nós já estamos no quinto concurso, terminando o quinto concurso da carreira de defensor público do Estado, então ele é concursado no Estado, passa por provas provas de conhecimento e de títulos também. E é um concurso bastante extenso, assim, bem concorrido, e tem sido, esse defensor público é que vai, então, depois assumir a função de agente político, né, da Defensoria Pública, de levar, então, de prestar esse atendimento para a população. Em que situações o defensor público pode ajudar essas pessoas que procuram a defensoria? A Defensoria atende todas as áreas, tanto a área criminal, como a área civil. Na área criminal, o defensor público atua na defesa daqueles que são acusados da prática de algum crime e também se há a possibilidade, a necessidade de recorrer de alguma sentença condenatória, então a atuação nos tribunais de justiça e nos tribunais superiores em Brasília também. Na área civil, nós atuamos tanto no ajuizamento de ações cíveis, como ações de direito de família também, né? E depois nós acompanhamos os processos que são distribuídos para as respectivas varas, né, da justiça aqui, da justiça comum, acompanhando sempre através de defensor público. Mas o assistido, ele não pode escolher o seu defensor, assim como o defensor também não pode escolher o seu assistido, né? É uma relação de direito público, né? Uma relação impessoal. Então, diferente, por exemplo, da relação entre o advogado privado, o advogado particular, e o seu cliente,
né? A defensoria chama o seu cliente de assistido, porque realmente há um serviço de assistência jurídica que está sendo prestado. E na advocacia privada, o advogado, ele tem uma relação personalíssima com aquele seu cliente, uma relação de contrato, né? O que une os dois é um contrato. E ele busca sempre, né, o atendimento do interesse do seu cliente. Já a relação do defensor público com o seu assistido é uma relação de direito público, às vezes não só de ajuizamento e acompanhamento de processos, mas, como eu já tinha dito, de uma atuação de educação em direitos, de orientações, né, para que o assistido, o cidadão, possa ter plena consciência do que está acontecendo e das consequências dos atos e das decisões judiciais, né. A senhora falou sobre a questão da vulnerabilidade, né? Os atendidos, assistidos pela Defensoria são os vulneráveis. Quem são essas pessoas? Quais são os critérios para ter esse atendimento público? Quando eu falo vulneráveis, eu não falo somente com relação ao critério econômico, né? Muitas vezes uma pessoa está numa situação de vulnerabilidade, muito embora ela possa até ter algum poder aquisitivo, algum poder financeiro. Então, uma situação de vulnerabilidade pode ser de uma mulher vítima da violência doméstica, né? Ela pode ter até algum patrimônio, mas não tem acesso àquele patrimônio naquele momento. Então, ela se caracterizaria nesse momento como uma vulnerável. Um adolescente, um idoso, né? Todas essas pessoas são vulneráveis, independente do critério econômico, né? do seu poder aquisitivo. Mas na Defensoria, agora no final desse ano que passou, 2018, nós aprovamos uma resolução onde ficou estabelecidos os critérios de fato de atendimento das pessoas comuns na Defensoria, são pessoas que devem ter uma renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. Tá? Uma renda familiar. Então, numa família de 4 pessoas, o casal e 2 filhos, por exemplo, somaria-se a renda tanto da esposa quanto do marido, né, para que fique dentro desse critério de 3 salários mínimos. Mas se pode descontar disso 25% do salário mínimo por cada dependente. E se o dependente for portador de alguma necessidade especial, tiver utilizando algum tratamento, assim, então aí seria 50% do salário mínimo o valor a ser descontado, tá? Independente disso e do critério econômico, pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e precisam da defensoria exatamente, especificamente, por estarem naquela situação, né? Aí não vai ser aferido o seu critério econômico, né? O critério econômico. É bom que a gente ressalte que não precisa pagar nada, o serviço é de graça, né? Exatamente, o serviço é de graça, né? Não se paga nem honorários advocatícios, nem custas judiciais para poder entrar com as ações na justiça. E esse público que procura a Defensoria pode ser tanto acusado quanto a vítima? Quem pode? Não, assim, prioritariamente os acusados é que procuram o serviço da Defensoria na área criminal, porque essa é uma prerrogativa da Defensoria, né? A defesa do acusado. A defesa dos réus, né? Mas existem algumas situações, como por exemplo na violência doméstica, em que a vítima também pode procurar o serviço da Defensoria. Exatamente pelo que eu estava te falando antes, assim, dessa abrangência da Defensoria hoje, o serviço da Defensoria para a vítima especificamente, por exemplo, da violência doméstica, ela já vai abranger outras situações também, como por exemplo tentar resolver a guarda dos filhos, a pensão alimentícia, o próprio divórcio, né? Se for necessário ingressar com ações nesse sentido. Então, o defensor público vai estar atuando ali na defesa da vítima, da vítima da violência doméstica, na vara da violência doméstica, juizado da violência doméstica, que nós chamamos, e depois já pode encaminhar essas outras ações também, né? Mas complementando, então, a resolução dos problemas dessa pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade. Mas também, com certeza, terá um defensor público atuando na defesa do réu, do acusado, aquele da prática de algum crime, de algum delito ou da própria violência. A gente sabe hoje que a justiça enfrenta um problema que é o excesso de processos, ou seja, a judicialização de todos os conflitos que existem na sociedade, né? Tudo acaba virando processo, acaba entupindo a justiça de demanda, enfim. Há um estímulo da Defensoria para a resolução de conflitos extrajudiciais? Não? A Defensoria tem esse papel importante de tentar fazer com que as pessoas resolvam seus conflitos através da mediação, da conciliação, das câmaras de conciliação e não
sofram tanto com os processos judiciais, né, que demoram, que tem aquela demora, aquele desgaste todo, que acaba muitas vezes num resultado não satisfatório. E a mediação, a conciliação, ela sempre procura diminuir, né, esse desgaste todo judicial que as ações judiciais levam as pessoas a fatiga, assim, né, para a resolução dos seus conflitos mais íntimos, muitas vezes familiares ou cíveis, né. E a Defensoria referenda os acordos, inclusive com força de título extrajudicial, né? Sim, e o que significa isso, né? O novo Código de Processo Civil prevê que que acordos feitos pela Defensoria valem como título executivo extrajudicial, ou seja, a pessoa, se uma das partes não cumprir aquilo que ficou acertado, poderá então ingressar na Justiça para fazer com que cumpra, né, através de um referendo feito pelo defensor público, né? Aquele acordo referendado pelo defensor público vale, então, como um título para poder entrar na Justiça e cobrar da parte que não cumpriu a sua parte, né, a sua missão naquele acordo, se faça cumprir. Uma outra dúvida constante de quem tem um conflito e não sabe a qual órgão recorrer, a diferença de Defensoria para o Ministério Público. Recorra à Defensoria ou ao Ministério Público? Em que casos? Assim, a Defensoria e o Ministério Público são parceiros, são instituições parceiras nesse cenário jurídico, né? Mas cada um tem o seu papel bem diferenciado, assim, né? O Ministério Público, eu não tenho autoridade para falar sobre o Ministério Público, mas o Ministério Público, ele, na área criminal, como se diz, o autor da ação penal, é ele que conduz, ele é o Estado acusador, é ele que vai, através da denúncia, levar alguém ao banco dos réus, né, acusado da prática de algum crime, e ele vai mover esse processo com essa figura acusatória. O defensor público, na área criminal, vai defender, com todas as suas forças possíveis, o réu, né, aquele acusado da prática de algum crime. Isso na área criminal. Já na área civil, o Ministério Público tem um papel de fiscal da lei, de fiscalizador, né, dos direitos indisponíveis e também de viabilizador de ações coletivas, ações de interesses que envolvem interesses difusos, ou seja, são ações assim de grupos de pessoas, né, alguns grupos identificados, determinados, outros indeterminados, e levar esse papel como um protetor da sociedade, né? Como um protetor da sociedade. Já o defensor público na área civil vai entrar especificamente com ações judiciais daquele seu assistido, individuais, né? Muitas vezes coletivas também, a Defensoria tem também esse papel de entrar com ações coletivas, poderá ser ações coletivas, mas a maioria das ações são individuais nas áreas cíveis, né, como, por exemplo, as que envolvem patrimônio das pessoas, posse, cobranças, créditos, né, então isso na área civil. Na área de família, as ações que envolvem divórcio, guarda dos filhos, alimentos, pensão alimentícia, investigação de paternidade, aquelas ações que envolvem também interdição de pessoas na família, isso é que a Defensoria vai ajuizar. Existem o acompanhamento de processos no Juizado da Infância e Juventude, nas varas da Fazenda Pública também, que inclusive a Defensoria ela tem autonomia institucional para entrar com ações, inclusive, contra o Estado, contra o município, né, contra os órgãos estatais, porque ela tem essa autonomia, né, assim, tanto a autonomia financeira quanto a autonomia funcional, que a gente chama, né, institucional, que a gente pode, nós, os defensores, podemos, então, encaminhar ações contra o próprio Estado, né, porque, às vezes, o Estado falha nas suas ações, omite, né, ou não presta o serviço que deveria prestar. E como a Defensoria é reconhecida constitucionalmente como uma instituição que tem que buscar e tem que lutar pelos direitos para diminuir as desigualdades sociais, ela vai atrás desse direito da pessoa, ajuizando ações, inclusive, contra o Estado, para que o Estado cumpra aquilo que está constitucionalmente previsto. Então, Patrícia, nós vamos a um intervalo e depois a gente vai seguir falando sobre o trabalho da Defensoria. Só que a gente vai destacar a Defensoria Pública aqui de Pelotas e da região sul do estado. Então não sai daí, a gente já volta.
A Defensoria Pública Estadual funciona em Pelotas das 9 horas da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, e fica na Avenida Ferreira Viana, número 1499, no bairro Areal. Pedro vive num mundo complicado. Está cercado de problemas e riscos em casa e fora dela. Ele não tem futuro. Vai entrar para o crime e não tem salvação. O Pacto Pelotas pela Paz quer mudar essa realidade. O programa Cada Jovem Conta detecta comportamentos de risco de crianças a partir de 9 anos. A iniciativa faz o acompanhamento do jovem e incentiva práticas positivas, como esporte, cultura e educação. A discriminação é o tratamento diferenciado e negativo que uma trabalhadora recebe por ser mulher, negra, indígena ou cigana, ser lésbica, bissexual, trans, gorda, magra, pessoa com deficiência, jovem, idosa. É quando a sua identidade é usada contra você, criando desvantagens em relação aos seus colegas de trabalho. Já assédio moral é quando mudam as orientações de trabalho o tempo todo. Definem tarefas que você não pode cumprir, quando te pressionam para fazer trabalho fora do horário de expediente ou quando o que você faz nunca tá bom. Já assédio sexual é quando tocam no seu corpo sem o seu consentimento ou prometem vantagens no trabalho em troca de sexo. Então, leve o assunto para sua empresa, faça parte da campanha da ONU, Use Laranja e una-se pelo fim da violência contra as mulheres. O defensor público presta assistência jurídica de graça a uma pessoa formada em direito e aprovada em concurso público de provas e de títulos. A principal função do defensor é atuar em defesa daqueles que não possuem condições financeiras de pagar um advogado. O programa Nosso Direito está de volta e nesse bloco a gente vai falar sobre o trabalho da Defensoria Pública em Pelotas e nos municípios aqui da região sul do estado. Como é que está centrada essa participação da Defensoria Pública? Quem atende? Como funciona o trabalho aqui? A Defensoria tem um prédio aqui em Pelotas, na Avenida Ferreira Viana, um prédio onde nós atendemos a população de Pelotas para, primeiro, ajuizamento de ações na área de família, ajuizamento de ações cíveis e também para aquelas pessoas que possuem já em andamento processos distribuídos na Justiça Comum, na Justiça Estadual aqui em Pelotas. Tá? Nós temos 13 defensorias públicas em Pelotas, 13 defensorias, ou seja, são 13 defensores públicos. Né? Duas ainda não estão vagas, ainda não foram providas, vagas que não foram providas, mas que serão agora provavelmente com o novo concurso que está se aproximando, está se findando. E essas 13 defensorias, então, atendem integralmente a Pelotas e a comarca de Pelotas, né, que integra também Capão do Leão, Arroio do Padre, Turuçu, Morro Redondo também, né, então atende a essa população, tá, aqui em Pelotas. Existem outras defensorias públicas na região, como São Lourenço, Canguçu, Arroio Grande, Jaguarão, que estão também providas de defensores públicos que podem atuar. E alguns defensores fazem deslocamentos, né, para algumas defensorias que ainda não estão providas, como, por exemplo, Pedro Osório. Né, eu não lembro, mas acho que o defensor de Arroio Grande atende Pedro Osório, ou às vezes o de Santa Vitória também desloca para algum município aqui perto, né, mais próximo aqui de Pelotas, para poder fazer esse atendimento, pelo menos algumas vezes por semana, né? Mas existem comarcas aqui próximo a Pelotas que não estão ainda providas de defensores públicos. São poucas comarcas, né? Mas
Existe um projeto de lei na Assembleia, que já está sendo pautado, inclusive, para passar, já, acho que pela Comissão de Constituição e Justiça, para a criação, então, das defensorias faltantes aqui na nossa região sul, que, se eu não me engano, é Piratini, Pinheiro Machado, Pedro Osório, acho que tem também, Erval, algumas assim. Essas são as mais próximas aqui de Pelotas, que não há atuação de defensores, nem por deslocamento. Então, nós queremos prover isso, porque é muito importante que haja defensores públicos em todas as cidades, em todas as comarcas, né? Pelo menos um defensor público. Representantes da Associação dos Defensores Públicos estiveram na Câmara Municipal, conversando com o presidente Fabrício Tavares, do PSD, e divulgando o trabalho da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, falando das dificuldades de atendimento nas regiões, em função de que não há um número ideal de defensores atuando hoje. Vamos ver a reportagem. A Defensoria Pública é o único recurso de muita gente que quer ver a justiça sendo feita. É como se o Estado fornecesse um advogado de graça, mas a Defensoria não está em todos os municípios ainda. Então acaba sendo um atendimento mais deficitário, porque o defensor não está todo dia na cidade. Não raras vezes passa a manhã atendendo o público, à tarde em audiência e tem que levar os processos para fazer em outra oportunidade, quando já atua em outra defensoria em outra cidade. Então acaba não dando atendimento como deveria, de qualidade, à população mais vulnerável, que é o nosso foco. Aqui no estado, 9 cidades não são atendidas e em outras 31 o defensor precisa se deslocar entre um município e outro. Aqui na região sul, Pedro Osório, Erval e Pinheiro Machado ainda não possuem defensores. A meta, segundo a emenda constitucional, é até 2022 universalizar o serviço no Brasil. Por isso, a Associação dos Defensores Públicos está buscando apoio, como o da Câmara Municipal de Pelotas. A gente, de fato, precisa contemplar esses municípios e isso atender de forma mais efetiva e mais digna a população de todos os municípios, que é a nossa função institucional. A Defensoria é autônoma e tem orçamento próprio. Nós temos uma disparidade muito grande. Por exemplo, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, né, que geralmente é quem acusa, né, conta com, por exemplo, 1.022 agentes ministeriais, né, promotores em todo o Rio Grande do Sul. Enquanto a Defensoria Pública conta com 408 defensores, né, e a Defensoria Pública é que faz a defesa das pessoas, daquelas pessoas que não têm condições de pagar o advogado. Então é fundamental para a garantia da democracia, do Estado de Direito e, mais do que tudo, para a garantia dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, doutor, sobre essa dificuldade do defensor ter que se deslocar para outras regiões e algumas pessoas terem que vir a Pelotas e os grandes centros para buscar o atendimento porque na sua cidade não tem, é um problema, né? É um problema, né? Mas nós damos prioridade para as pessoas que residem nas proximidades aqui de Pelotas, sempre atendemos, e para que elas não fiquem sem o respaldo jurídico que precisam, né, para atendimento dos seus direitos e conhecer também as suas garantias, seus direitos constitucionalmente previstos. E nós estamos sempre procurando preencher a defensoria em todas as comarcas do estado. É muito importante que isso seja logo resolvido. E acho que estamos a caminho. Aqui em Pelotas, qual é a abrangência da defensoria? Tu como diretora, e queria que tu me contasse um pouco também dessa atuação. Aqui em Pelotas nós atendemos a cidade toda de Pelotas, mais as que integram a comarca de Pelotas, que são o Capão do Leão, Monte Bonito, Turuçu, Arroio do Padre e Morro Redondo, né? Então nós atingimos todos esses municípios que também integram a comarca, né? Mas tem o seu atendimento feito em Pelotas. Existem alguns convênios onde um estagiário pode atender, um estagiário da Defensoria Pública pode atender uma vez por semana nessas localidades. Muitas vezes a gente consegue, junto à prefeitura de cada município desses, que um estagiário atenda. Então, assim, para facilitar a entrega de documentos, para facilitar, né? Então, entrega para esse estagiário, ele vem a Pelotas e traz, né, para que a gente possa analisar, então, e evitando esse deslocamento das pessoas que moram nessas regiões, de ter que vir
ir semanalmente a Pelotas para o atendimento da Defensoria. E o que tem predominado nos atendimentos? Olha, o nosso carro-chefe, eu acredito que seja sempre a vara de família, né? A justiça da família, o direito das famílias, né? É um interesse maior. Mas também nós temos muitas ações envolvendo saúde, né? As pessoas procuram muito a aquisição de medicamentos, tratamentos de saúde, exames, muitas vezes precisam. Muitas coisas nós resolvemos de forma extrajudicial, muito, né? O nosso trabalho aqui da Defensoria na área da saúde, ele é muito rico, aliás, ele é exemplar, né, para o resto do Estado, tem sido até utilizado, porque se formou uma rede com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, prefeituras e a Defensoria. Então, quem nos procura, nós já tentamos encaminhar para esses setores, conversando, e para tentar resolver, para não judicializar, para evitar ao máximo a judicialização dessas ações, né, que é bastante desgastante para as partes que se envolvem. O programa Nosso Direito de hoje, que fala sobre o trabalho da Defensoria Pública, vai para um rápido intervalo e depois a gente tem a participação da população no quadro Nosso Direito nas Ruas. Não perde, até mais. São atendidas pela Defensoria Pública do Estado pessoas que não têm condições financeiras para pagar um advogado. Em geral, são atendidas pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos por mês. O defensor público poderá pedir documentos para comprovar essas informações, como, por exemplo, a carteira de trabalho e o contra-cheque. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A gripe pode matar seus filhos. A gripe pode matar seu sonho de ser mãe. Por isso, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem se vacinar contra a gripe. Procure uma unidade de saúde e aproveite para atualizar a caderneta de vacinação. Não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É possível negociar e quitar dívidas com bancos, lojas, aluguel, condomínio ou até com familiares sem a necessidade de ingressar com ação na justiça. É possível também resolver conflitos com vizinhos, locatários, problemas com prestadores de produtos e serviços apenas com uma conversa intermediada pela Câmara de Conciliação da Defensoria Pública. O telefone é o 51-3210-9356, que atende das 4 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O interessado deve preencher um questionário no site defensoria.rs.def.br. O programa Nosso Direito de hoje fala sobre o serviço prestado pela Defensoria Pública. A gente recebe a defensora Patrícia Alcântara aqui nos nossos estúdios aqui da TV Câmara. Nesse bloco, a gente tem a participação da população no quadro Nosso Direito nas Ruas.
Vamos ver. A Defensoria Pública atua em casos da Previdência e Trabalhista? Não, a Justiça do Trabalho ela é uma instituição federal, né? E a Justiça Comum aqui, a Defensoria atua na Justiça Comum, na Justiça Estadual. Então, nós não atuamos na Justiça do Trabalho, nem a Defensoria Pública da União, que existe a Defensoria Pública da União. E a Defensoria Pública da União atua em casos da Justiça Federal, mas também, não, que eu saiba, não atua na Justiça do Trabalho. Não. A gente tem outra pergunta, então, vamos ouvir. Pessoa jurídica pode ser atendida pela Defensoria Pública? A empresa individual pode ser atendida pela Defensoria, microempresa pode ser atendida como pessoa jurídica, né, que é a pergunta. Mas ela não pode ter uma renda superior aos 3 salários mínimos que já foram mencionados aqui como critério de atendimento, bem como patrimônio acima de 300 salários mínimos. Mas, de resto, pode ser atendida, sim, pela Defensoria. E a Defensoria pode também ajudar associações de bairro e outras instituições sem fins lucrativos, né? Também, pode, obviamente, como papel orientador, educador de direitos, né? E até, se for o caso, com ajuizamento de alguma demanda. Se vê muito isso em conflitos, problemas de moradia, pessoas que estão com, né, um grupo vulnerável com relação à sua moradia, aquisição da sua moradia, ou sofrendo alguma retaliação, alguma coisa nesse sentido. A Defensoria Pública, obviamente, deve, não só pode, como deve participar, caso seja chamada e haja interesse da população. A gente tem outra pergunta, então, da população, vamos ouvir. Eu preciso levar testemunha lá no atendimento da Defensoria? A pessoa que procurar a Defensoria terá o atendimento individual com o seu defensor público, né, ou com a sua equipe, e vai conversar, vai contar os fatos, mas não precisa levar testemunha não precisa convencer o defensor, né, sobre alguma situação e tal. Poderá até se colher alguma declaração ou de alguma pessoa que conheça os fatos e tudo, mas mais para instruir a ação, né, ação judicial, do que para realmente convencer o defensor dos seus direitos, do direito do... Então, para a gente reforçar, onde fica a Defensoria, qual é o horário de atendimento? A Defensoria fica na Avenida Ferreira Viana, 1499, em frente ao Shopping Pelotas, é um prédio verde, na esquina, verde é a cor da Defensoria, e nós atendemos lá das 9 às 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia, todos os dias. Obviamente que as pessoas vão procurar a Defensoria. Se for uma situação de urgência, elas serão atendidas praticamente na hora. Se não, elas terão que agendar com o seu defensor, né, ou comparecer no dia que o defensor vai estar atendendo, né? Nós temos escalas de atendimento e agendas de atendimento, claro que devem ser respeitadas em razão da quantidade de pessoas que procuram a Defensoria, que para a gente possa ter um trabalho organizado, né, e possa prestar o melhor trabalho possível, né. Então, é isso aí, mas ela atende sempre das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Doutora Patrícia Bacchieri Duarte Alcântara, a gente agradece a sua presença, considerações finais aqui no programa. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, é sempre bom divulgar o trabalho da Defensoria, é importante divulgar o trabalho da Defensoria para que as pessoas possam usufruir melhor dos nossos serviços. E o programa Nosso Direito de hoje vai ficando por aqui, a gente espera que você tenha gostado. Assista a reprise na programação aqui da TV Câmara. Até uma próxima oportunidade. Até lá!